Os brasileiros estão entre os profissionais mais empreendedores do mundo, mas nem sempre abrir um negócio é tão simples e procurar orientação é o mais indicado. Isso pode ser feito com o auxílio do Sebrae, que está em Rio Claro com uma unidade móvel no Jardim Público. O Sebrae Móvel, que fica na cidade por 3 dias, tem como objetivo facilitar aos empreendedores e interessados o acesso aos produtos e serviços prestados pela unidade. O veículo é totalmente customizado e equipado com instrumentos necessários para realizar os atendimentos, tanto individuais quanto coletivos. O analista conta que muitas pessoas estão interessadas em receber orientações. A gente leva atendimento para todas as cidades, na parte de marketing, na parte de finanças, na parte administrativa, tudo que envolve as micro e pequenas empresas. Até agosto deste ano foram abertos mais de 175 mil novos CNPJs no estado de São Paulo. O Sebrae atua desde o início de novos negócios até o crescimento e desenvolvimento das empresas no mercado. Buscamos inicialmente fomentar o caráter empreendedor, aquilo que o empresário precisa para empreender dentro do mercado. Aí, a partir disso, a gente salienta a necessidade de encontrar uma oportunidade de mercado, construir a empresa dentro de uma oportunidade, para passar para um plano de negócios, onde a empresa é estruturada no papel. E, por último, fazer a formalização de acordo com o negócio que ela queira criar. Danilo conta que 56% dessas empresas não fazem plano de negócio e 27% delas no Brasil acabam fechando no primeiro ano. Necessidade de capital de giro não calculada e também não conhecer os seus clientes são outros 2 motivos para fechamento das empresas logo no primeiro ano. Rocilda abriu um carrinho de lanche em junho deste ano. Ela passou pela unidade esta manhã para pedir mais informações sobre como melhorar o seu negócio. Eu vim buscar mais orientação deles, para como tá administrando, Acho muito interessante o trabalho que eles desenvolvem. Já Milton, que é gerente da empresa da família que existe há 45 anos, só agora resolveu procurar orientações de fazer mudanças nos negócios. Ele pediu para fazer uns cursos que tem do Sebrae, e para ajudar a entender como é que funciona essa gestão, fluxo de caixa, todas essas coisas que ajudam a empresa a crescer. E agora vamos falar de esporte. A gente conversa com ele, Rafael Perobon, que traz as informações. Boa tarde, Rafael. Oi, Janaína. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, e é claro que eu já quero começar falando aí de basquete. A estreia não foi a tão esperada, né? Foi uma derrota em casa, mas o jogo entre Rio Claro e Palmeiras pelo NBB foi marcado também pelo reencontro da torcida com o clima de campeonato nacional, né? E também foi marcado pela confusão, viu? Estreia do time no NBB, mas parecia até coisa de UFC, sabe? Foi bem quente MMA, lá, né? Exatamente, boxe, qualquer coisa. O telespectador escolhe qual a modalidade aí que ele quer classificar o que aconteceu ontem lá no Felipão. Vamos dar uma olhada. Quadra, ansiedade de quem tem Rio Claro na camisa e na identidade. Eu sou de Rio Claro, né? Minha família é toda daqui. Meu pai tem 5 irmãos, minha mãe tem 6 irmãos, fora os sobrinhos, primos, né? E vó, e os amigos. Quase metade do ginásio é do meu parente. Em estreia de NBB, a expectativa atinge até quem tem experiência de sobra. Estou ansioso, mas estava esperando muito por esse momento. Acho que nosso time tem condição de fazer um bom campeonato. Fora de quadra, a emoção tomou conta dos mais de 1000 torcedores que foram ao Felipão. Emoção por matar saudades dos áureos tempos do basquete rioclarense. O time jogando aqui em Rio Claro de novo, com a torcida tudo comparecendo aqui, apoiando o basquete de Rio Claro aqui. Para quem acompanha a equipe há menos tempo, clima de festa. Eu tô gritando muito pra torcer, aí a voz agora fica meio difícil. Mas a euforia foi acabando, o nervosismo estava escrito em cada lance do Rio Claro. Nada dava certo nos primeiros quartos. E o time da casa foi para o intervalo, perdendo por 40-32. Nos primeiros quartos não soube jogar, muito ansioso, muito arremesso de fora. Jogador individualista, antes de tomar a decisão, tem que pensar na equipe, né? A reação veio no fim, mas o empate parava no arremesso de Tatu ou no desarme da jogada de Calvo. Apesar disso, tudo corria sem fortes emoções, até que faltando 6 minutos para acabar o jogo, a confusão tomou conta. Diego e Lucas Tischer se desentenderam
que o pivô do Rio Claro levou um soco no rosto. A turma do Deixa Disso teve de intervir. Resultado, os dois protagonistas e o pivô Nunes do Palmeiras desqualificados da partida. Acho que foi um lance um pouco violento, foi uma pancada desnecessária, suja. Ele não é mais um menino, ele sabe o que ele fez. Espero que ele reflita e melhore a atitude dele daqui pra frente. A gente viu que o Diego fez uma falta antidesportiva e a partir daí começou o tumulto e aí fica muito difícil fazer uma avaliação do que aconteceu. Isso é complicado, vai para julgamento, tanto o Tisha quanto nossos jogadores devem tomar uma suspensão pesada, então isso é muito ruim. Quando os ânimos esfriaram, o que esquentou foi o jogo. A vitória foi disputada 6ª a 6ª. O Rio Claro conseguiu reagir no último quarto, mas mesmo assim fez muitas faltas, proporcionou vários lances livres ao adversário e aí não deu. Com o apito final, placar zerado, 75-72 para o Palmeiras. Não sei falar se foi ansiedade, mas eu sei que a gente estava com muita vontade, a gente não conseguiu demonstrar essa vontade que era correr em cima do time adversário. E nós não conseguimos transformar em cesta. É com certeza muito ruim começar dessa forma, né? Exatamente. Rafael. Olha, o jogo foi um jogo que, como o técnico Chuí disse, né, a equipe do Rio Claro não se encontrava nos primeiros quartos, muita coisa errada, você vê, né? O pessoal queria arremessar quando não precisava arremessar, poderia trabalhar as jogadas com mais tranquilidade até chegar mais próximo à cesta. O pessoal queria arriscar muito de fora e aí acabava sendo desarmado no contra-ataque. Palmeiras ia lá e não desperdiçava, um time já mais experiente, mais tranquilo. Né? Não que os jogadores do Rio Claro não tivessem experiência em NBB, muito pelo contrário, praticamente todos eles já disputaram o Campeonato Nacional várias vezes. E o técnico já deu foi bem direto aí, já deu a dica do que precisa mexer, né? Que é jogar em equipe. Exatamente. Que ele constatou ali o individualismo, né? Exatamente, o pessoal quer definir muito rápido, quer definir, acha que vai dar conta do recado e quer, né, fazer as jogadas individuais, e não é por aí, né? Como você disse, Janaína, o basquete é uma modalidade coletiva. O time também estava desfalcado, né? O Brandon Brown não jogou em nenhum momento, ficou ali no banco de reservas, está com um problema aqui na coxa, então não pôde jogar o americano Brandon Brown. Certamente, se ele tivesse em quadra, seria um pouco diferente a situação. O time perdeu aí, né? 3 pontos de diferença, 75-72. É um jogo, o primeiro jogo, dá para o time se recuperar tranquilamente, um campeonato longo, um campeonato muito longo, ou seja, o Rio Claro vai ter oportunidades para se recuperar. É lógico, um jogo em casa contra o time do Palmeiras, que não é um candidato ao título, se esperava, né, uma vitória, todo mundo estava com isso na cabeça. Agora, o problema da partida, o que, né, estragou o jogo foi essa confusão toda do Diego com o Lucas Tisha. 2 jogadores que já são muito experientes, né, Janaína? Não pode entrar nesse tipo de situação. Uma primeira partida já perdeu esse equilíbrio, né? Exatamente, né? Então acaba prejudicando só a equipe, porque veja você, os 2 foram para fora da quadra, agora vão ser julgados, pode pegar um gancho aí durante a competição. O Rio Claro já tem um elenco diminuto, né? Apenas aí 11, 12 atletas, ou seja, é bem contadinho ali o número de jogadores do Rio Claro, então acaba fazendo falta. Agora, como você disse, né, a expectativa é sempre maior quando o jogo é em casa, né? Quando a partida é em casa. O que a gente pode falar aí da torcida? Foi realmente prestigiar? A casa estava cheia? Como que estava, Rafa? Estava assim, um bom número de torcedores, né? Foram 1.148 torcedores que compareceram ao ginásio Felipe Caran, deu para ver ali nas imagens, poucos espaços vazios nas arquibancadas, o pessoal correspondeu. É lógico, como o jogo foi morno durante toda a partida, o jogo esquentou mesmo só no último quarto, viu, Janaína? Só depois da confusão é que o jogo esquentou. O restante, a partida foi bem morna e o torcedor, ele correspondia. Conforme o Rio Claro ia fazendo cestas, encostando um pouco no placar, o torcedor ia se agitando mais. O problema é que durante toda a partida, Rio Claro ficou atrás no marcador e isso certamente deixou o torcedor também um pouco mais frio durante todo o jogo. Ficou atrás, mas essa pontuação aí nos quartos, 8 pontos, 10 pontos, em alguns momentos o Palmeiras conseguia abrir, também não conseguiu abrir mais do que 10, 11 pontos não. A média foi ali 8 pontos, 6 pontos, em alguns momentos o Rio Claro diminuía para 3, mas depois voltava a ampliar um pouco mais, né? Então era essa a média, a pontuação aí na partida. Só para você ter ideia, olha, no primeiro quarto o Palmeiras venceu 21-18, no segundo quarto o Palmeiras venceu 19-14, terceiro quarto equilíbrio total, 18-18, e no último quarto o Rio Claro venceu
por 22-17, aí totalizando 75-72 ao término da partida. Agora, só ainda falando um pouquinho da confusão, vamos ver a punição que o jogador do Palmeiras vai sofrer, porque assim, os dois começaram, mas quem deu o soco foi o Diego do Palmeiras, né? Foi aquele soco que deixou até um hematoma aí no rosto do Lucas Ticha. Vamos aguardar o julgamento, então. Rafael, e Rio Claro e Palmeiras, então, encerraram a primeira rodada, né? Exatamente. Vamos conferir, então, como é que foi essa primeira rodada. Foram 7 jogos, a Winner Limeira não disputou a sua partida porque está lá na Argentina disputando o Sul-Americano. Então, vamos lá. Olha, na semana passada, o Paulistano e Flamengo abriram o campeonato, 99-91 para o Flamengo. Aí Franca 90, Basquete Cearense 66, esse jogo já no dia 4, portanto já nesta semana. Aí Bauru também no dia 4, perdeu em casa para Brasília 86-83. São José venceu o Minas Tênis por 71-64. Mogi das Cruzes bateu Uberlândia por 90-80. E os jogos de ontem, Rio Claro 72, Palmeiras 75. E a Liga Sorocabana estreando bem em casa contra Macaé 96-73 para a Liga Sorocabana. Olha, Macaé tem tudo para ser o saco de pancadas aí da competição. O time já começou muito mal contra uma equipe que não é aquela que briga pelo título, que é a Liga Sorocabana, né? Vamos agora, a gente tem os próximos jogos, vamos dar uma olhada nos próximos jogos do NBB. A segunda rodada já começa hoje, olha só, São José recebe Uberlândia, Mogi das Cruzes enfrenta o Minas Tênis, Bauru vai jogar em casa mais uma vez contra o Basquete Cearense, Franca contra Brasília lá na Cidade Franca, em São Paulo tem Paulistano e Macaé, Rio Claro já joga amanhã, em dia 7, Rio Claro e Pinheiros, Liga Sorocabana contra o Flamengo. Então são 3 jogos amanhã. Lembrando que a Winner Limeira vai jogar só mais para frente, depois que terminar a participação no Campeonato Sul-Americano que está disputando lá em Brasília. Por isso que as rodadas estão com apenas 7 jogos e não com 8, viu, Janaína? Tá certo, Rafael. Por hoje, mais alguma informação? Olha, por hoje é só. Amanhã a gente traz mais detalhes. Amanhã tem jiu-jitsu, amanhã tem muita coisa e também os preparativos do Rio Claro para o segundo jogo contra o Pinheiros. Lembrando, os ingressos estão sendo vendidos com antecipação lá na Secretaria de Esportes. Dá tempo de você comprar ainda ingresso para o jogo de amanhã contra Pinheiros. R$10, preço único. Se deixar para amanhã, aí vai pagar vintão, Janaína. Então tem que antecipar, né? Mas, Rafa, tem certeza que não quer comentar nada de nenhuma partida de ontem? O que você está querendo dizer? O pessoal está me cobrando aqui ontem. Qual era a expectativa do Rafael Perobon aí, né? Não, o Santos foi bem, estava vencendo o Cruzeiro por 3-1 na Copa do Brasil, estava se classificando, depois o time recuou, acabou tomando o segundo gol. O terceiro gol, né, o empate no final, aí já... A vaca já tinha ido para o brejo, como a gente diz, né? Não foi o último gol o problema foi ter tomado o segundo. Mas o time suportou bem, né? Jogou de igual para igual com o Cruzeiro, achei que ficou de bom tamanho. Uma final mineira na Copa do Brasil, né? Galo e Cruzeiro, vai pegar fogo o Mineirão nesses 2 jogos. Bom, aqui a gente pressiona também, não quer falar, a gente dá uma cutucada mesmo, viu, Rafa? Quê, né? Teve que falar. Bom, obrigado pela sua participação, então até amanhã com mais informações. Valeu, Janaína, uma ótima tarde a todos, até amanhã. Bom, e a seguir eu recebo o comentarista político Antônio Gregato, que vai avaliar o cenário nacional após as eleições. Eu volto já.